Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que são crenças e por que é tão importante a gente ter clareza sobre aquilo que a gente acredita. Vamos lá? Olá, eu sou a Camila e eu vou te contar hoje um pouco sobre a minha percepção de crenças e quais as implicações disso. As crenças basicamente são aquilo que a gente acredita e toma como verdade. Então, um exemplo muito simples: cachorros são perigosos e machucam. Por que a pessoa tem essa crença? Muito provavelmente ela viveu uma situação na vida dela, possivelmente quando criança, porque muitas das crenças elas são instaladas quando nós somos crianças, e foi uma situação envolvendo um cachorro em que ela se sentiu ameaçada, acuada, né? Então foi algo que a deixou assustada e pode ter sido também algo que ela ouviu, né? Aprendeu, por exemplo, com os pais ou na escola e incorporou aquilo como uma verdade. E aí, quais são as implicações disso? Né? O resultado disso é que, muito provavelmente, essa pessoa, essa criança, né, foi crescendo e com essa crença, então isso já foi moldando o comportamento dela ao longo da vida. Então, muito provavelmente, ela já foi evitando o contato com o cachorro. Sempre o olhar dela para os cachorros já era um olhar de quem acredita que os cachorros são perigosos. Então, isso acaba gerando um viés, né? Ela acaba vendo o lado mais assustador, digamos assim, dos cachorros, né? Ela tem um olhar que tem esse viés, né? De ver o cachorro como um perigo, uma ameaça. Por um lado, isso pode ser bom, porque nesse caso desse exemplo, a gente está falando de cachorros e tem alguns que de fato podem ser perigosos. Então, isso pode contribuir no sentido de a pessoa ter um receio e aí ela toma cuidado com cachorros, o que realmente pode ser bom em alguns casos. O problema é que a pessoa muitas vezes vai generalizar essa situação do cachorro, né? E eu tô dando esse exemplo simples, mas isso se aplica para muitas outras coisas. Mas ela vai ver todos os cachorros com esse olhar. E aí, qual que é o lado negativo? É que ela vai deixar de ter contato com cachorros. De repente, ela poderia ser uma pessoa que tem um cachorro, que seria uma boa companhia, e ela não vai querer isso, nem vai cogitar essa possibilidade. Sempre que ela for na casa de alguém que tem cachorro, ela vai sentir um desconforto muito grande. Quando ela estiver na rua e se deparar com um cachorro, pode ser que aquilo gere um sentimento muito desconfortável e de medo para ela. Então, ela vai lidar com o cachorro de uma maneira muito ruim, porque ela tem aquilo como uma crença e ela aplica para todos os cachorros do mundo. Então, as crenças, elas moldam a nossa maneira de ver o mundo, de vivenciar e de experienciar a vida. Isso vale para diversas outras coisas. No lado emocional, por exemplo, pode ser que quando criança você tenha passado por uma situação em que você errou e você foi repreendido com muita força. Pode ter sido pelos seus pais ou por um professor, uma professora. Ou você fez uma pergunta na sala de aula e os seus amiguinhos riram de você e você se sentiu constrangido, você se sentiu humilhado. Não necessariamente você foi humilhado, mas você se sentiu assim a partir daquela experiência. Então isso pode ter instalado em você, na primeira situação, né, de a pessoa errou e aí foi repreendida, ela pode ter instalado na cabeça dela que ela não pode errar, que errar é sempre muito ruim. Ou então falar em público é algo ruim, né? Falar em público gera constrangimento. Né? Então podem ser exemplos de crenças que são instaladas em situações assim e a pessoa vai levando aquilo ao longo da vida e o comportamento dela, o sentimento dela, né? A percepção dela sobre aquele assunto sempre vem carregado dessa crença, né? Dessa maneira como ela enxerga o assunto. Então, as crenças acabam determinando a maneira como a gente vê as coisas, como a gente se sente em relação a elas e se comporta também. Por isso, elas têm uma importância muito grande na nossa vida. Quando a gente faz trabalhos de autoconhecimento, né, trabalhos para compreender melhor aquilo que a gente acredita, muitas vezes isso começa através de comportamentos. A gente observa um comportamento que a gente tem em relação a um determinado assunto e aí a gente vai puxando o fio para buscar, então, qual é a crença por trás. Esses trabalhos são trabalhos terapêuticos que têm uma importância muito grande, um valor muito grande, porque justamente eles contribuem para te mostrar onde é que estão ali as crenças que de repente estão criando limitações na sua vida. Existem diferentes técnicas para fazer esse trabalho, inclusive de mudança dessas crenças, para que você possa diminuir essas limitações e muitas vezes até gerar uma nova perspectiva em relação ao assunto e com isso ter sentimentos e comportamentos diferentes em relação a ele. Eu te convido a continuar acompanhando porque eu vou falar aqui bastante sobre esse assunto e espero poder te ajudar. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.